Agora eu pergunto, se não vamos nos entender sobre a história e conseguimos nos entender sobre o futuro, nosso telespectador, a lei de anistia de 1979, ou seja, conta 31 anos. Eu pergunto, nestes 31 anos, o senhor, a senhora e sua família em casa viveram na angústia da incerteza, da insegurança a respeito de quem os senhores e as senhoras são, de quem são os seus filhos? Viveram na agonia do desconhecimento da verdade? Mas com tanto livro escrito, com tanto filme, vá assistir, repito, Hércules 56, vá ouvir da boca dos participantes, do Vladimir Palmeira, quem eram os outros? O Franklin Martins, o Paulo de Tarso Venceslau, o Daniel Arão Reis. Não lutavam pela democracia. Não tinham nenhuma preocupação democrática, pelo contrário, consideravam aqueles, como o ministro Paulo Brossard, o senador Paulo Brossard, aqueles que estavam na trincheira do MDB e do PMDB, como a serviço da democracia burguesa. Eles desprezavam as instituições democráticas, desprezavam as regras do jogo político e fizeram uma opção revolucionária. Bom, quem quiser saber, sabe. Quem não quiser saber, não sabe. Agora, um país que produziu, na minha avaliação, no ato de anistia, o mais importante instrumento de conciliação nacional, praticamente impossível, querer agora esfurungar, tirar a tampa e vamos ver o que tem lá dentro, como é que foi exatamente o detalhe disso, trazer isto para a realidade, para as manchetes, mas é um equívoco terrível. 30 anos depois, resgatar, não a memória, mas o sofrimento, a indignidade, os pontos de conflito, de contradição, trazer tudo isso ao tempo presente. Mas em nome do quê? Nós passamos muito bem sem isso. Conseguimos superar o que parecia insuperável. Imagine o senhor, se o governo cubano cair amanhã, e quisermos fazer esta recuperação lá, mas vamos botar 2 milhões de agentes cubanos, desses que andam pelos quarteirões fiscalizando a vida de todo mundo. Imagina o confronto e o conflito que vai se dar a um país que já produziu 30 mil mortos, 2 milhões de imigrantes, fora os que morreram no mar. Lá também vai ser necessário um perdão. E o perdão não se resolvem estas questões apenas com o direito e a justiça, se resolve com a política. E a política deu solução para algo que parecia que não tinha solução no campo do direito. Bota uma pedra em cima. Anistia ampla, geral e restrita, que não foi pedida pelos militares, pelo que me lembro, que foi pedida por aqueles que queriam retornar ao país e entrar como entraram na regra do jogo democrático. E dentro da regra do jogo democrático, que até então desprezaram, chegaram ao poder. Hoje são ministros de Estado. E não acho que eles estejam lá agoniados. Eu coloco uma pedra em cima do bloco que terminou. Eu vou começar, eu já volto. O Chico terminou dizendo que queria se estender, pois te estendas então. Pois não. Naquele período, vivíamos a chamada Segunda Guerra Fria, com aqueles conflitos mundiais que o Pugina aqui relatou, e especialmente em função das derrotas na Coreia e no Vietnã, os Estados Unidos voltam suas atenções para a América Latina por conta de tentar conter o avanço, né, do comunismo internacional, que estava já em decadência, na verdade. Ora, provocou e constituiu um conjunto de ditaduras militares em todo o continente, orientado pelo Departamento de Estado norte-americano. Você tem provas disso. Conseguimos, depois de alguns anos e com o custo de milhares de mortes, presos, torturados, exilados, reconstituir a democracia no continente. E neste século que a gente vive agora, esse novo milênio, nós já tivemos o golpe no Haiti, no início do século. Tivemos o golpe na Venezuela. Tivemos o golpe em Honduras. E até bem pouco tempo atrás, fortes rumores de golpe no Paraguai, felizmente mais fracos agora. Todos eles, Brito, com a presença de funcionários do governo norte-americano. Ou seja, será que a derrota iminente dos Estados Unidos no Oriente Médio, especialmente no Afeganistão, e o fracasso que foi a ação no Iraque,
E agora essa loucura de relação que eles têm com o Irã, e também por conta das enormes reservas de petróleo que nós achamos aqui com o pré-sal, que o Chávez anunciou na Venezuela, a biodiversidade, a água que é o ouro azul do próximo século, não fará mudar? Uma rota tem sinais de que volta-se para cá os interesses de novo do império. Eu tenho receio disso. E eles não tratam com democracia. Portanto, o que eu quero dizer é que nós precisamos consolidar esse processo que a gente tem na América Latina de maneira muito forte. E consolidar significa, sim, resgatar a memória. Significa dizer claramente coisas que não podem mais ser feitas. Porque não se trata, Pugina, de termos consenso sobre a história, mas podemos ter consenso de que tortura não é crime político e tem que ser punido. E podem os telespectadores, nem todos, estar preocupados, mas as famílias dos mortos, desaparecidos, cujos corpos não apareceram, como tem muitos aqui em Porto Alegre, esses sim estão muito angustiados. Pugina. A mim me preocupa quando eu vejo um interesse meio prejudicado em relação à verdade. Primeiro porque a verdade histórica ela não é encontrável. A verdade histórica sempre haverá opiniões divergentes. Os historiadores e os historiógrafos não se entendem a respeito de dos fatos mais comuns. Segundo porque quando o Programa Nacional de Direitos Humanos cria toda uma parte para tratar da Comissão da Verdade, preste atenção, telespectador, que coisa esquisita, criou um decreto presidencial assinado por 27 ministros, poucos foram aqueles que não endossaram o decreto, criou uma comissão para investigar os abusos e crimes cometidos no âmbito da repressão política. Ora, isto já está interessado em metade da verdade, coronel. Você cria uma comissão da verdade que declarada e confessadamente vai atrás de metade da verdade, porque a outra metade da verdade não lhe convém. É muito difícil imaginar, eu teria que ser muito ingênuo, Chico, se eu fosse para aceitar a ideia de que nós vamos criar no Brasil uma Comissão Nacional da Verdade para ir buscar a memória histórica, e ela vai sair cristalina e transparente sem um imenso debate fuzuê político em torno disso. Nós não somos assim, as sociedades não são assim. Eu insisto, a política, neste caso, foi justificadamente além da justiça. E o perdão está além da política. O perdão é algo muito superior, o perdão é profundamente cristão. E foi este caminho que o Brasil encontrou e que foi encontrado por outros países, que nós não podemos desprezar em nome de algo que absolutamente não vai resolver o passado, mas vai complicar o futuro. Certamente vai complicar o futuro com ressuscitando ódios antigos, ressuscitando malquerenças, ressuscitando conflitos dos quais e sem os quais nós passamos muito bem ao longo dos últimos 30 anos.